Você já deve ter ouvido por aí gente falando que tal país é socialista ou que aquele país é comunista. Pra quem não sabe, o regime chinês é comunista, pelo menos em... A Venezuela é um país socialista, afinal? País com viés socialista, né? Sempre aqui China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte e Alemanha Oriental. A verdade é que definir se um país é socialista ou comunista não é nada fácil. Mas será que hoje em dia existe mesmo algum país que realmente possa ser classificado como comunista? Para começar, muita gente por aí diz que o comunismo nunca foi colocado em prática de verdade. Já ouviu isso antes? Para saber se isso é verdade, a gente vai voltar para a teoria marxista e relembrar o que é o comunismo. A ideia do comunismo, como teorizado por Marx e Engels, parte do princípio de que a história é uma luta constante entre classes, onde na sociedade capitalista a burguesia controla os recursos e o proletariado vende seu trabalho para sobreviver. Por isso, segundo os autores, assim como o feudalismo foi superado pelo capitalismo, um dia o capitalismo seria superado pelo comunismo, onde o proletariado assumiria o poder, socializaria os meios de produção, acabando com a exploração do trabalho e finalmente com o próprio Estado. Então, basicamente, em um país comunista, não existiriam classes sociais, propriedade privada e muito menos o Estado. Por isso que muitos autores afirmam que o comunismo, como teorizado por Marx e Engels, nunca chegou a se concretizar. A expressão máxima do comunismo internacional, a União Soviética, era inclusive conhecida pelo seu poderoso Estado, muito longe da ideia de uma economia autogerida e livre da burocracia estatal, como teoriza o marxismo. Na história, um dos poucos exemplos de uma experiência que chegou perto disso foi a Comuna de Paris lá em 1871. O governo comunal, que durou breves 72 dias, era formado por 90 representantes eleitos de diversas correntes socialistas e pode ser considerado mais próximo de uma experiência comunista autogerida, uma sociedade sem classes, sem Estado e sem propriedade privada. Mas isso nunca chegou a acontecer em um país de forma ampla, em um Estado que deixou de ser capitalista para se tornar comunista. Boa parte dos movimentos revolucionários comunistas bem-sucedidos ao redor do mundo acabaram resultando em experiências socialistas. E o que seria isso? Segundo Marx e Engels, essa transição do capitalismo para o comunismo não seria de uma vez só, o seria antecedido por outro modelo de sociedade, o socialismo, uma etapa intermediária onde a propriedade privada e as classes sociais seriam eliminadas e os meios de produção seriam socializados. Mas ainda existiria o Estado, um Estado socialista, comprometido com a construção de uma sociedade comunista, bem diferente do Estado capitalista, mas ainda seria um Estado. E por isso não seria uma sociedade comunista de fato. Por isso que a gente vai utilizar aqui o termo socialista, porque historicamente, segundo especialistas, nenhum Estado-nação foi capaz de completar o processo revolucionário e extinguir o Estado socialista, dando origem a uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem Estado. Ao longo da história, diversos países passaram por experiências socialistas, e eu já vou te adiantar que o Brasil não foi um deles. Após o surgimento da União Soviética no começo do século XX, diversos movimentos socialistas foram ganhando espaço ao redor do mundo e dando origem a novos e diferentes estados socialistas. No entanto, com o fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética em 1991, o socialismo sofreu um baque e diversos países abandonaram o modelo, se convertendo ao capitalismo. Mas ainda assim, 5 países persistiram e até os dias de hoje podem ser considerados estados socialistas. O primeiro, e um dos mais comentados por aí, é a China. Em outubro de 1949, após uma longa luta liderada pelos comunistas chineses, Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China, marcando a vitória do Partido Comunista Chinês sobre o Partido Nacionalista na Guerra Civil Chinesa e o início de uma nova era na história do país. Com toda essa reviravolta na política chinesa, o PCC iniciou uma série de medidas e reformas políticas, econômicas e sociais de cunho socialista que tinham como desejo transformar o país futuramente em uma nação comunista. No campo político, foi estabelecido um sistema de partido único, consolidando o controle do PCC sobre o governo chinês. As instituições foram reorganizadas para refletir os princípios da busca por uma sociedade igualitária, e Mao assumiu a liderança como líder supremo do país. Na economia, foram implementadas reformas como a coletivização da agricultura, onde as terras foram agrupadas em comunas para serem trabalhadas coletivamente, e nacionalização de indústrias e empresas, transferindo os meios de produção para o controle estatal. Já no social,
foram promovidas campanhas para erradicar práticas consideradas tradicionais ou prejudiciais à visão em prol de um futuro comunismo, como a campanha anti-imperialista e anti-feudal. A experiência socialista na China começou em 1949, mas ao longo do tempo, assim como outros exemplos, acumulou particularidades e refletiu uma complexa interação entre princípios socialistas e elementos capitalistas de mercado. Uma fusão que traria questionamentos sobre o real modelo de regime adotado e que faria o país ser categorizado por alguns estudiosos como socialismo de mercado. Uma abordagem que combina características socialistas na esfera política com mecanismos de mercado na esfera econômica. Nas palavras de Elias Jabbour, esse socialismo de mercado é uma forma de organização econômica que mistura ideias de economia monetária, princípios keynesianos e influências da planificação soviética. Essa abordagem se concretizou por meio de reformas que propiciariam o crescimento do setor privado e a entrada de investimentos estrangeiros na China. Ao adotar essas mudanças, o país encontrou uma maneira de combinar aspectos socialistas na esfera política com mecanismos de mercado na esfera econômica. Tudo isso adaptando as demandas da contemporaneidade e utilizando ferramentas modernas, como Big Data, inteligência artificial e a infraestrutura da plataforma 5G, na busca por uma eficiente planificação econômica na economia real. Apesar de tudo isso, ainda hoje a China tem no poder o Partido Comunista e leva em sua administração algumas características consideradas socialistas em sua estrutura política e econômica, como a propriedade estatal de setores estratégicos, o planejamento centralizado na economia e a implementação de políticas sociais e de bem-estar, o que faz com que ela possa ser vista como uma experiência socialista. O segundo país é Laos, e aqui a história é um pouco diferente e cheia de reviravoltas. Em 1945, após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, Laos experimentou brevemente sua independência, mas em 1946, o solo da nação foi novamente pisoteado por tropas francesas. 3 anos mais tarde, o governo francês concedeu autonomia ao território, culminando em 1953 com o surgimento do Reino Unido de Laos, uma monarquia constitucional e autoritária. Acontece que o novo rei não tinha controle de todo o país, e diversas regiões ao norte eram controladas pela Organização Comunista Pathet Lao, que estava ligada ao regime comunista do Vietnã do Norte. E aí é que a história se complica. No final dos anos 1950, começou uma briga entre o pessoal que apoiava o comunismo e os que apoiavam a monarquia, no que ficaria conhecido como a Guerra Civil de Laos. Só que esse conflito foi diretamente influenciado pela Guerra do Vietnã. Por isso, depois que os comunistas ganharam por lá, os grupos políticos conservadores no Laos não tiveram outra escolha a não ser se render, e o Pathet Lao assumiu o controle de Laos em 1975. Foi declarado o fim de uma era de 6 séculos de realeza, e foi naquele ano que nasceu a República Democrática Popular do Laos, um país que viveria o que muitos no século XXI consideram como uma das poucas experiências socialistas no mundo atualmente. O governo adotou uma economia centralmente planejada e desenvolvimento socialista. Como Laos estava muito próximo do Vietnã comunista em termos de ideias e conexões pessoais, o governo de Laos tentou juntar as fazendas e tornar propriedades coletivas na agricultura. Eles também tentaram controlar indústrias e negócios que estavam enfrentando problemas, tornando-os propriedade do governo. Além disso, o Estado também tinha controle total sobre o comércio com outros países, usando coisas como taxas de importação, restrições comerciais e regulando a moeda estrangeira. As empresas do governo tinham principalmente a responsabilidade de lidar com o comércio internacional e regional. Junto com outros países que compartilhavam ideias socialistas, o Laos adotou o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Quinquenal em 1981. O foco era se tornar autossuficiente em alimentos, desenvolver indústrias e construir coisas básicas como estradas e escolas. Mas no meio de todas essas mudanças, o governo gastou mais dinheiro do que tinha, e a dívida com outros países aumentou. Por isso, eles repensaram a maneira como estavam desenvolvendo o país. Começaram a fazer reformas para flexibilizar o sistema socialista tradicional e adotar alguns elementos de uma economia mais voltada para o mercado. Alguns anos depois, o Partido Comunista aprovou uma reforma econômica chamada Novo Mecanismo Econômico, seguindo os passos da China em direção ao mercado. O objetivo era introduzir princípios da economia do mercado, reduzir déficits orçamentários e comerciais através da desregulamentação, estimular a iniciativa privada e o aumento do comércio internacional. Vieram também reformas monetárias e fiscais, incluindo liberalização de preços e taxas de câmbio, apoio a investimentos estrangeiros e melhorias no sistema tributário e tarifário. Hoje em dia, o país ainda enfrenta seus desafios,
tendo uma economia instável e dependente do mercado internacional, da agricultura, energia hidrelétrica e mineração. Ainda assim, na última década, o Laos tem sido uma das economias que mais crescem na região asiática, com um crescimento médio do PIB de 8%. O caso de Cuba talvez seja um dos mais famosos e polêmicos dos tempos de hoje. A relação da história cubana com o socialismo começa em 1959, após a revolução liderada por Fidel Castro, que derrubou uma ditadura que representava os interesses da elite da potência norte-americana. Mas se você acompanha o canal, já deve saber que apesar da busca por uma sociedade igualitária, esse movimento revolucionário na verdade não nasceu de uma intenção de estabelecer uma sociedade comunista ou socialista. Só que as dinâmicas políticas internacionais, os conflitos com os Estados Unidos e a necessidade de proteger o governo cubano levaram a uma mudança de rumo. Já com Fidel no poder, percebeu-se a oportunidade única proporcionada pelos conflitos internacionais para garantir o respaldo militar, social e econômico de Cuba. Diante dos ataques dos Estados Unidos, Cuba viu-se compelida a criar novas alianças e optou por se posicionar no bloco socialista durante a Guerra Fria, intensificando as disputas e aprofundando a relação complexa com os Estados Unidos. Na época, Fidel adotou medidas caracterizadas por especialistas como socialistas, entre elas a criação de um executivo colegiado e a nacionalização de empresas, visando uma reestruturação do sistema, o que aumentou as tensões com os Estados Unidos ainda mais. Nesse mesmo ano, em 59, também foram implementadas reformas agrárias e urbanas e surgiram as primeiras dissidências em protesto contra a crescente influência comunista no governo. A união entre moderados e radicais na Revolução enfraquecia, enquanto os comunistas ganhavam ainda mais influência. A estruturação do socialismo pós-Revolução Cubana, marcada por ideais de igualdade, estabeleceu uma sociedade que priorizava a universalização de cuidados de saúde e educação com qualidade. No entanto, não conseguiu atingir a fase de industrialização complexa, necessária para um desenvolvimento econômico rápido e sustentável, assim como aconteceu com a União Soviética ou com a China. Atualmente, o sistema cubano mantém raízes nos ideais socialistas, buscando igualdade e centralizando os serviços sob controle estatal. De maneira intrigante, o sistema coexiste com elementos de economia de mercado, notavelmente presentes no setor turístico e nas transações comerciais externas, apesar das restrições do embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Desde o governo de Raul Castro, já se evidenciava o interesse em abrir politicamente o país, seguindo um caminho semelhante ao desenvolvimento chinês, com reformas graduais que introduzem elementos capitalistas na economia cubana. Isso ocorre mantendo o Estado como participante crucial na coordenação econômica e sem perder o controle político pelo Partido Comunista. Assim como a China, Cuba também pode ser considerado um Estado em experiência socialista com suas particularidades, em um contexto de maior fragilidade econômica e geopolítica. Outro caso é o do Vietnã, país do socialismo dos astros. Em 1858, os franceses invadiram o Vietnã, desmantelando totalmente o governo local. A administração francesa, que promoveu a agricultura e mineração, causou um declínio econômico e social, empobrecendo a maioria da população do país. Essas problemáticas sociais, que pareciam não acabar, foram então a base para que os fortes movimentos nacionalistas nascessem e se tornassem cada vez mais influentes, entre eles um partido autodenominado comunista. O partido foi fundado em 1930, liderado por Ho Chi Minh, uma abordagem que unia a libertação nacional e o socialismo sob o marxismo-leninismo. Em 19 de agosto de 1945, o povo vietnamita, liderado pelo proletariado, derrotou o regime colonial feudal e menos de um mês depois, Ho Chi Minh anunciou a criação da República Democrática do Vietnã. A guerra prosseguiu como uma luta entre o Vietnã do Norte, que buscava a reunificação sob a bandeira comunista, e o Vietnã do Sul, que buscava resistir ao avanço comunista com o apoio dos Estados Unidos, naquele contexto da Guerra Fria. Em 1975, depois de 20 anos de guerra, os comunistas venceram, e Vietnã iniciou um período de reunificação sob o comunismo, e os 10 anos seguintes foram dedicados à construção do socialismo em todo o país. Durante os anos 1980, com a crise no modelo soviético, o país passou pelo início de uma transição significativa em sua economia. Antes centrada em um estilo stalinista com controle estatal, preços regulados e forte industrialização, o país passou para um modelo mais voltado para a economia global. Essa mudança envolveu maior ênfase no mercado internacional, investimentos estrangeiros
empréstimos internacionais e maior integração econômica. O último período de 1986 até hoje é conhecido como período de renovação. Nesse tempo, diversas particularidades marcaram o desenvolvimento do socialismo no Vietnã. Nos anos 1990, em busca de uma recuperação econômica, o governo vietnamita introduziu reformas conhecidas como os Doi Moi. Essas reformas visavam liberalizar a economia, incentivando a iniciativa privada e a participação estrangeira, especialmente na indústria manufatureira e na exportação. Inspirada em alguns princípios chineses, as mudanças permitiram ao Vietnã diversificar sua economia, reduzindo a dependência da agricultura e promovendo o crescimento industrial. O país emergiu como um dos novos tigres asiáticos, uma referência aos países da região que experimentaram um rápido desenvolvimento econômico. Esse crescimento notável impulsionou o padrão de vida, reduziu a pobreza e transformou a economia vietnamita. A coexistência do sistema político socialista em uma economia mais aberta ilustra a flexibilidade do Vietnã em adaptar-se às mudanças globais, mantendo uma governança centralizada e outros princípios orientados à construção do socialismo. Mas não para por aí. O país, que tem uma estrela em sua bandeira, é conhecido pela forte influência da astrologia na política. Apesar da ideologia comunista oficialmente ateísta, muitos líderes políticos, incluindo membros do Partido Comunista, consultam astrólogos para orientação em questões importantes, como calendários para eventos governamentais. Isso é só mais uma prova de como nem todo socialismo é igual. E por último, aquele país que já escreve a sua história com o comunismo desde berço. A Coreia do Norte emergiu como uma entidade política independente em 1948, após a divisão da antiga Coreia, que ocorreu como resultado das tensões da Guerra Fria. Nesse período, as duas potências globais, os Estados Unidos e a União Soviética, fizeram uma partilha do território e tomaram seus respectivos lados. Uma das partes, ao norte do paralelo 38, adotou um sistema socialista, fortemente influenciado pelos ideais soviéticos, enquanto a outra, ao sul, optou por um modelo capitalista, com o apoio dos Estados Unidos. Essa divisão não apenas refletiu as diferenças ideológicas da Guerra Fria, mas também marcou o início de uma separação duradoura que persiste até os dias de hoje. E foi nesse cenário de ruptura que Kim Il-sung apresentou a Ideia Azult, uma doutrina que enfatiza a autossuficiência e a independência e que se desenvolveu durante as lutas internas e externas. Essa ideologia, fortemente apoiada em uma perspectiva nacionalista, tornou-se a base para a reconstrução do país no pós-guerra e serviu como teoria e método para o regime consolidado. Em termos econômicos, o país busca ser autossuficiente, considerando que, uma vez alcançado esse status, ele ficaria bem menos suscetível a influências externas. Em termos de defesa, isso se traduz no desenvolvimento de tecnologia nuclear, que começou a ser um objetivo desde o fim da década de 1950 para garantir a independência e segurança do país. A Coreia do Norte se estruturava como um Estado socialista com um governo centralizado. Durante a reconstrução do país pós-guerra, enquanto os norte-coreanos lideravam o esforço humano, a União Soviética e a China forneceram suporte técnico e financeiro, o que favorecia ainda mais a imagem do socialismo no país. Esse empreendimento, concluído na década de 1950, fortaleceu a autoestima da população e solidificou a sociedade industrial. A reconstrução envolveu ainda fortes aspectos da corrente, como a completa socialização da economia, com planos quinquenais e colaboração com os países irmãos, além de serem implementadas também reformas agrárias e estabelecida uma agricultura estatal ou cooperativa. A devastação da guerra permitiu a construção de uma economia socialista sem as tensões típicas de uma transição do capitalismo para o socialismo. Para muitos, a existência da Coreia do Norte é uma incógnita. Há diversos mitos, notícias incertas e debates sobre a nação isolada e opaca que pouco se sabe sobre, e isso se deve muito à forma como as coisas acontecem no país atualmente. Na atualidade, apesar de alguns estudiosos a classificarem como comunista, a Coreia do Norte se autodenomina como uma república socialista sob domínio de um partido único, onde o Partido dos Trabalhadores da Coreia, o PTC, detém controle absoluto sobre o governo e suas instituições. O regime muito lembra a forma como as coisas aconteciam no início da história. É caracterizado por sua estrutura altamente centralizada, o forte nacionalismo, o intenso culto à imagem, um governo autoritário e hereditário com a liderança ainda da família Kim. O líder supremo desempenha os papéis de chefe de Estado e líder do partido. A economia sempre foi focada na indústria pesada e na agricultura mecanizada,
com controle político rígido. No entanto, recentemente, é possível perceber mudanças com o surgimento de um mercado privado em crescimento. Essas práticas surgiram como uma resposta à escassez de alimento e alguns representantes do governo indicam que são medidas temporárias enquanto o país busca produzir os bens de consumo necessários. No mês de setembro de 2022, em resposta a essa crise, o parlamento coreano se reuniu para aprovar uma lei que iria transformar o país em uma bela e civilizada terra do sonho socialista. A Assembleia Popular Suprema da Coreia do Norte aprovou leis sobre paisagismo e desenvolvimento rural. Essas medidas visam impulsionar a transformação das áreas rurais, alinhadas à busca por um rápido desenvolvimento das comunidades socialistas e a criação de um país esteticamente belo e civilizado, conforme destacado em discursos durante a reunião. Ao observar esses países, fica claro que o socialismo pode ser interpretado e aplicado de maneiras diversas, adaptando-se às complexidades de cada realidade nacional. Já dá pra ver que aqui não tem checklist, e nem dá pra colocar tudo dentro de uma caixinha só, né? Mas aí vem outra pergunta: será que o socialismo funciona mesmo? Ou essas experiências só nos mostram que ele nunca deu certo? Clica nesse vídeo que a gente te ajuda a responder essa pergunta. Curtiu o vídeo de hoje? Então se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!